Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar. Amada e preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você está aqui nessa sala. Seja bem-vinda, irmã Lilian, Nívia, Gleide, Rosane Tibes, Clarice, irmã Samba, irmã Maria e as demais que adentrarão logo mais nesta reunião ou que irão assistir posteriormente no YouTube. Glória a Deus. Hoje nós temos um tema. Já foi falado sobre depressão, foi falado sobre ansiedade e hoje nós vamos falar sobre insônia, que desencadeia, depois dessas, desencadeia a insônia na pessoa. Nós vamos destrinchar um pouco mais sobre esse tema, só que antes de eu entrar no tema, pegou a sua caneta, pegou o seu papel, anote aí quais são as preocupações e ansiedades que têm tirado o seu sono. Sabe aquelas situações em que você coloca a cabeça no travesseiro e você não desliga? O corpo está cansado, a mente também está cansada e quer repousar, mas ela fica agitada tentando resolver algo até quando você vai dormir. Então, anote isso no papel, que logo mais nós vamos desenrolar isso, ok? Nívia, eu passo para você fazer a oração inicial. Nós vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a todas as minhas irmãs que estão aqui e vamos orar para esse momento único, que seja um momento único na presença do Senhor. Seja um momento de cura, que seja um momento de comunhão, que seja um momento de libertação, seja um momento de salvação, seja um momento de paz, né? A paz de Deus que vem transbordar o nosso ser, o nosso coração. Amado Senhor, nós estamos diante da tua presença mais uma vez nesse dia, Senhor, nesta tarde deste dia, aonde o Senhor marcou e nós marcamos para estarmos aqui em comunhão, juntas, Pai. A palavra diz que é o mesmo Senhor, que é um só Espírito, é a mesma fé, e nós estamos aqui. E isso agrada ao Senhor, porque estamos com qual propósito, Pai? Queremos ser essas mulheres, Pai, do teu reino, as mulheres que vivem no teu reino, Pai. Sejam essas mulheres que oram, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai querido e santo, que o Senhor fale através da vida da Miriam, meu Deus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos leve à libertação, Senhor, de insônia, das inquietações, das perturbações. Pai, em nome de Jesus, todo vício maligno, Pai, que seja desmascarado, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está escondido, que está no oculto, Pai, que muitas vezes nos perturbam e não nos deixam ter uma noite de paz, de sono tranquilo, de sono reparador. Em nome de Jesus, Senhor, que neste momento, Pai, ele seja desmascarado, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, ir com a tua graça contra, Pai, o inimigo de nossas almas, contra até mesmo qualquer doença que está oculta, e que nós venhamos, Pai amado, receber a tua cura, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, o teu perdão. Pai querido, o controle que vem de ti, Senhor. Venhamos deixar tudo aos teus pés, Pai. Obrigada pela vida da Miriam, Senhor, que o Senhor a use com graça, com sabedoria, com revelação, com profecia, da forma que te apraz, meu Deus. Ser com cada uma de nós, meu Pai, visita cada uma dessas mulheres que estão aqui conosco, aquelas que ainda vão chegar e aquelas que ainda assistirão, meu Pai. Desde já oro no hoje delas, que elas também recebam uma porção, Pai, do alto, Senhor, que elas sintam a diferença nos seus lares, que elas sintam a diferença nas suas vidas, na sua mente e no seu coração. Muito obrigada porque o Senhor é misericordioso e o Senhor atenta para o nosso sofrimento, o Senhor atenta para as nossas aflições e o Senhor dá o escape. E eu quero te louvar, Senhor, por este momento de escape, Senhor, porque eu creio que essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu te louvo por esse momento. E que o Senhor, amado Deus, venha, Senhor, convencer Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. Que também seja um momento de salvação, que também seja um momento de entrega ao coração a Ti, meu Pai. Que muitas pessoas se rendam, meu Pai, a Ti. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém, amém e amém. Deus abençoe.
Mamília, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso em tudo que ele faz, ele é lindo. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, você que chegou aqui. Deus continue falando ao teu coração. Como é que tem sido as suas noites? Hoje nós vamos falar sobre descansando na paz de Deus, vencendo sim a insônia com a confiança no Senhor. A palavra do Senhor ela traz várias passagens bíblicas de pessoas que passaram por noites insones e elas encontraram em Deus esse descanso. Anote aí o nosso versículo chave, que eu faço a leitura desse versículo todos os dias com minha filha. Em paz também me deito e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. A gente pega a versão da NVI, que é em paz me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Você faz essa oração quando você deita no seu travesseiro? Normalmente? Ou você, quando vai deitar, já está tão preocupada que esquece até de fazer a oração, Senhor, dai-me um sono reparador. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre insônia. O que é insônia? Antes de falar como vencer a insônia, temos que entender como surge a insônia, né? A insônia ela é um distúrbio do sono caracterizado pela dificuldade de você iniciar ou manter o sono, ou pela sensação de sono não reparador. Ou seja, a pessoa com insônia tem dificuldades para dormir, acorda várias vezes durante a noite ou sente que não descansou o suficiente, mesmo após dormir várias horas. Então, aqui você já entendeu que a insônia é um distúrbio do sono. E quais são as causas da insônia? São vários. Aqui eu coloquei somente 3 fatores, mas tem muito mais além desses 3 fatores, tá? Primeiro, psicológico. O que causa insônia? Estresse? Você anda estressada? Está ansiosa? Está passando por alguns momentos de tristeza profunda que tem te levado à depressão? Lembrando que nós já estudamos aqui, já foi te passado as chaves para alcançar e entender, né, essas causas e como vencer a ansiedade, a depressão, já foi falado nos nossos estudos. Outra causa da insônia são os fatores físicos, seja doenças. Sabia que medicamento também causa insônia? Então, se você for tomar algum medicamento, leia a bula antes, porque pode ser que o medicamento a qual você está, né, utilizando dele, ele pode estar te causando noites sem dormir, que gera assim uma dobra de energia, né, no seu cérebro e você não consegue desligar. O excesso de cafeína. Para muitas pessoas, eu acho que 99% das pessoas, se bebe muito café, tem excesso de cafeína, Coca-Cola e etc., nicotina ou até álcool, elas vão ter noites de insônia. Alguns dizem, né, alguns estudiosos dizem que aquele que bebe álcool em excesso acha que não vai ter insônia, mas o álcool, ele gera uma outra situação no seu cérebro que faz com que você tenha noites de insônia. Excesso de cafeína, como eu disse, 99,5% tem esse problema de insônia por causa da cafeína. Eu me encaixo aqueles 0,5%, 0,05% que pode beber café à noite e que durmo. O efeito contrário do maracujá, que faz para mim o efeito de me deixar acordada. Então, eu sou meio que uma exceção, eu acho que no planeta. Uma das poucas, né? O outro fator que causa a insônia é ambiental. Como assim? Já tentou dormir com barulho? Não dá.
Já conseguiu dormir com excesso de luz? Deixa todas as luzes da sua casa acesa e vai dormir. Consegue? Você consegue ter cochilos, mas não aquele sono reparador. E também a temperatura influencia muito, principalmente nas noites de calor intenso. Isso também vai influenciar para que você tenha uma noite insônia, uma noite de insônia. A insônia, ela pode ser uma batalha difícil, sim, mas como o nosso Deus, que fez-nos conforme o original dele, ele nos fez para fazer as coisas durante o dia, né? Que ali você acorda, o sol se põe e aí as suas pupilas, assim que ela nota a luz do sol, ela começa a aumentar o cortisol, e você consegue fazer tudo durante o dia. Aí quando chega o pôr do sol, começa a cair o cortisol que você tem e aumenta a melatonina. Essa melatonina é que faz você descansar e ter esse sono reparador. Vamos entender aqui que as causas da insônia não são só aqueles três fatores que eu coloquei. Hoje nós estamos na era mais moderna, que temos algo pertinho de nós aqui, que é o celular, que é as telas, que faz com que esse nível de cortisol ele nunca baixe, ele sempre fique elevado, e aí a melatonina também fica, ela não consegue subir, né? Porque o cortisol nunca baixa. Aí, quando a melatonina começa a subir, aí dá um choque ali no seu cérebro, no seu corpo. Precisamos ter equilíbrio. Em tudo na nossa vida, nós temos que ter equilíbrio. Então, a insônia ela pode ser uma batalha difícil para muitas pessoas. Mas Deus oferece descanso verdadeiro e paz para a nossa mente, para o nosso corpo. Deus promete um descanso tranquilo e seguro. O que nós temos que fazer? Confiar as nossas preocupações a Deus e aceitar o convite dele para encontrar este alívio na presença do Pai. Deus é aquele que pode acalmar a tempestade dentro de nós, dentro da nossa mente, e trazer serenidade que a nossa alma tanto precisa. Ok, falamos aqui de algumas causas, mas tem exemplo de pessoas na Bíblia, como já foi relatados nos estudos anteriores, que passaram por noites insones. E nós vamos entender um pouquinho sobre cada um deles e como que eles superaram isso. Davi, ele já foi citado em dois estudos aqui. Ele foi citado tanto no estudo que a irmã Gleide fez, que foi um moço que ficou, né, teve situações de depressão, né, de momentos que ele enfrentou ali o rei Davi. Também teve momentos de ansiedade e também teve, porque essas duas situações, ansiedade e depressão, vai gerar na pessoa, vai causar na pessoa noites de insônia, noites em que ela não consegue desligar, ela fica muito preocupada. No Salmo 6:6, a palavra do Senhor diz, né, o salmista escrevendo, Davi escrevendo: estou cansado de tanto gemer. Toda noite faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Então ele estava tão preocupado, tão aflito que ele chorava a noite inteira, gemendo ali, porque ele não conseguia solucionar os problemas que, né, o rodeavam, e aí às noites ele não conseguia dormir. Também das dores, das perseguições que ele passou, né? Davi menciona em vários dos seus salmos, não é só esse, tem vários outros salmos, que passava a noite sem dormir. Interessante que muitos desses salmos ele passa falando com o Pai, consultando o Pai, orando, buscando a presença de Deus. Muitas vezes, por conta, né, das preocupações e angústias que ele vivenciava, ele ia até aquele que pode solucionar os problemas e dar a diretiva para ele,
resolver essas questões. E você, amada? Quando você está nas suas noites insônias, nas suas noites de preocupação, o que que você faz? Antes de dar continuidade aqui, eu tive umas noites sem dormir. Umas noites sem dormir, e o Senhor tem me ensinado que nessas noites sem dormir, não sei, não são todas as pessoas que têm, eu acredito que as que estão aqui na sala, que são mulheres oracionais, mulheres de oração, intercessoras, que quando é acordada de noite sabe que é o Pai te chamando para orar. E aí você se coloca na brecha e vai orar. Passei alguns 2 dias muito quente, a temperatura aumentou aqui, e aí eu não conseguia me desligar. Ai, menina, você estava preocupada? Não, com as coisas que eu ia fazer no outro dia, né? As demandas que tinha que dar conta nos dias seguintes. Isso tirou o meu sono? Não totalmente, mas assim que eu acordei, eu me ajoelhei e fui orar. Depois que eu fiz meu momento de oração na madrugada, que eu te aconselho que é um dos melhores momentos para orar, que está tudo em silêncio, não tem criança gritando, não tem vizinho com música alta, não tem, né, as distrações, e aí você se debruça ali para clamar ao Pai e você recebe resposta dessas orações. Eu sei que nessas noites em que não conseguia dormir, em que eu ia orar, eu entregava todas as minhas preocupações para o Pai e voltava a dormir. Voltava a dormir e dava 6h30 eu acordo, né, que é o horário habitual de acordar, 6h30, 6 horas, 6h30. Interessante que todas as vezes em que fui acordada de noite para orar, o meu dia, mesmo tendo cortado aquele sono, era um dos os melhores dias, porque eu tinha feito aquele momento de oração, aquele momento de entrega ao Pai. Eu não ficava com dor de cabeça, não ficava, né, com aquela coisa assim, ah, eu tô com sono, preciso dormir, não dormi nada. Não, não foi essa sensação. Diferente de outras vezes em que acordei de noite e não conseguia dormir, e durante o dia ficava com dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, até eu entender, né, essa chave do você acordar para ir orar. Continuando aqui, quem mais teve noites insônias? Algumas vezes Deus nos acorda de noite, que é para nos trazer memória de coisas para abençoar alguém. Glória a Deus. Olha o que aconteceu com o rei Assuero. Vocês lembram dessa história, né? Já leram o livro de Esther? Lá em Esther, no livro de Esther, vai falar sobre o rei Assuero. Esther 6 vai falar sobre isso. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. Sabe ler aquela historinha para dormir? Lê uma história para eu dormir. E foi aberto ali o livro. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bígita e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Você nota que aqui Assuero não conseguiu dormir, pediu para um dos seus funcionários abrir o livro de crônicas e ler uma história para ele, caiu exatamente nessa parte. Por quê? Ninguém lembrou, na época em que Mordecai denunciou ali aqueles dois que estavam tentando, né, planejando matar o rei Assuero, ninguém lembrou de falar para o rei o que ele tinha feito. Mas tudo tem um propósito e uma hora certa. Não podia ser antes. Não podia ser antes isso. Então, como o rei Assuero, ele teve uma noite de insônia, acabou sendo essa noite de insônia dele foi decisiva na história de Esther. Por quê? Porque ele não conseguia dormir, por isso pediu que trouxesse o livro de crônicas. Nisso ele descobriu, né, que Mardoqueu, Mordecai, né, em algumas versões, havia salvado a sua vida e que nada havia sido feito para Mordecai naquele momento.
essa atitude, né, essa situação em que o rei ficou sabendo que Mordecai fez, Mardoqueu fez por ele, eventualmente levou à libertação do povo judeu. Logicamente, discorre a história, né, no livro de Esther, que teve ali as honras dadas a Mardoqueu, e disso também Amã, né, se doeu, que ele queria tanto as honras só para ele, e aconteceu várias situações ali, a qual foi denunciado o que Amã tinha feito, e que já tinha um decreto de dia, hora marcado para eliminar os judeus. Depois vocês leem mais profundamente o livro de Esther e vocês irão entender essa história. Então, há noites de insônia que Deus prepara para que mude quadros e mude histórias, ok? Então, não fique desesperada se você está tendo uma ou duas noites de insônia, só pergunte ao Pai, o Senhor quer me ensinar com isso? O que é para eu aprender? Até nas noites silenciosas, nessas noites sem dormir, o que é para você aprender? Porque tudo nós aprendemos alguma coisa. O Pai quer ensinar alguma coisa para nós. Tem mais um rei. Já notou que eu trouxe dois reis, né? Rei Davi, rei Assuero, e vamos para o rei Dário. Rei Dário está lá no livro de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei. Então o rei dirigiu-se para o palácio dele. Daniel está lá na cova. E passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. O rei Dário teve uma noite de insônia, porque Daniel estava na cova dos leões. Daniel era muito amigo dele, mas como ele tinha assinado um decreto que aquele que se não cumprisse as ordens, né, que não orasse, jejuasse, adorasse, se curvasse diante de outra pessoa, outro Deus, a não ser o rei em si, e deveria ser lançado na cova dos leões. E Daniel não mudou o que ele habitualmente fazia, que era orar 3 vezes ao dia ao Deus que tudo pode. Ele não mudou por causa de um decreto, ele continuou fazendo aquilo porque ele sabia que as respostas que ele precisava, a solução para situações na vida dele, quem dava as revelações dos sonhos, as revelações de tudo é Deus. Daniel, então, não mudou. E na cova dos leões, Daniel pode ser que naquele dia, naquela noite, ele teve uma noite sem dormir. Imagine você dentro da cova, com vários leões famintos. Você iria conseguir dormir? Eu não sei se Daniel conseguiu dormir, porque a Bíblia não relata se ele dormiu ou não. Além disso, o que nós queremos tratar aqui é que o rei Dário, que ficou fora da cova dos leões, não conseguiu dormir preocupado com Daniel. Porque, além disso, o rei que havia jogado Daniel na cova dos leões passou a noite em jejum sem conseguir dormir, preocupado com o destino de Daniel. E se você já leu essa parte também do livro de Daniel, vai ver que Daniel sai da cova dos leões ileso. Então, essa noite sem dormir do rei, a preocupação dele, né, com Daniel, depois que ele olha Daniel ileso saindo da cova dos leões, ele fala que somente devemos adorar ao Deus do universo, o Deus que tudo pode, o Deus de Daniel. E aquelas pessoas que armaram aquilo para Daniel, o que aconteceu com elas? Então, elas foram lançadas dentro daquela cova, não só essas pessoas que maquinaram essa maldade com Daniel, mas também todas as suas famílias. Então, incluiu os homens, suas esposas e seus filhos. Próximo aqui que também teve uma noite de insônia, quem foi? O nosso Salvador Jesus Cristo. Também passou, sim, e estando em agonia,
orava mais intensamente e o seu suor tornou-se gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando nós, né, habitualmente dizemos que Jesus realmente ele sofreu todas as situações em que nós passamos, ele passou, ele experimentou. No experimentar, Jesus também teve essa noite de agonia, de insônia, de não conseguir dormir, porque o espírito dele estava agitado dentro dele. E estando em agonia, ele orava mais intensamente. Mas Jesus nos deixa uma chave aqui, oh glória, aleluia. A chave que ele deixa é: você está em agonia, você está em desespero, ore mais intensamente. É nessas horas que você tem que orar mais intensamente. Os discípulos de Jesus não conseguiam ficar acordados. Ai, o olho não consegue ficar, tá o olho pesa, na hora do sono, o olho pesa. Eles não conseguiram ficar acordados. E Jesus ali em agonia, clamando ao Pai. Mas o lindo desse momento em que Jesus passou essa noite insone foi que, ao final, né, dessa noite, ele fala: Pai, não seja conforme eu quero. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. E porque a vontade do Pai prevaleceu sobre este momento de agonia de Jesus, nós agora temos acesso ao Pai. Acesso ao Pai porque a agonia de Jesus não era nem pelo morrer na cruz, mas porque esse morrer na cruz, ele iria carregar sobre si todos os nossos pecados. E carregando os nossos pecados, isso iria o afastar do Pai. E ele não queria estar afastado do Pai. E por causa do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a falar com o Pai, dia a dia, encontrando nele o descanso. E sabe, o sono reparador é um presente que Deus nos dá. Aqui vai explicar sobre a crucificação de Jesus, né? Do Getsemane. Você vai encontrar isso lá em Lucas 22:44, caso você queira consultar assim como os bereanos faziam, tá bom? Descansando em Deus, nas promessas, descansando nas promessas de Deus, é você entender que quando nós enfrentamos essas noites insones, o salmista já traz-nos a memória que é inútil você levantar cedo, dormir tarde, você precisa ter um horário. Não adianta você trabalhar por alimento, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede sono àqueles a quem ama. Isso nos mostra que o sono é um presente de Deus. E ele deseja que tenhamos esse descanso. O sono reparador. Quando você estiver cansado, sobrecarregado, e nessas noites de insônia, que você possa ir até Jesus, porque ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, sentindo aquela opressão, vem a mim que eu vos aliviarei. Deus é o guardião do nosso descanso. Ele é o guardião. Então, permita que a sua alma encontre paz nele. Encontre paz, a paz que excede todo entendimento. Só Deus pode dar. Não adianta você querer buscar em outro lugar isso. E como é que eu posso superar a insônia? Primeiro, você precisa fazer a higiene do sono. Como que eu faço isso? Você precisa, todos os dias, se possível, dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Criar uma rotina de sono. Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Lembra que o salmista diz lá em Salmo 127 que não adianta dormir tarde e acordar cedo, você só vai desgastar o seu corpo. Nós somos ser trino, corpo, alma e espírito. Se você não cuidar do seu corpo, você precisa fazer com que esse corpo também descanse. Você quer trabalhar, 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 mas não descansa. Você precisa desse descanso. Outra coisa, você precisa evitar as telas antes de dormir. O uso de eletrônicos, redes sociais, filmes pesados.
vai atrapalhar a produção da melanina. Lembra que eu disse aqui logo no início que quando nós acordamos, assim que o sol começa a chegar, é produzido no nosso organismo o cortisol. Então, o cortisol ele vai aumentando, aumentando, e aí durante o dia ele fica naquele nível que você consegue fazer as coisas. Aí, quando chega o pôr do sol, já é mandando a mensagem para o seu cérebro. É hora de descansar, desligar. E agora a melatonina vai aumentando para que você tenha uma noite de sono tranquilo. Ok? Então, você evitar as telas, porque a tela vai fazer o quê? Vai fazer com que essa luz vai mandar mensagem para o seu cérebro dizendo para ele que é dia. E aí o cortisol sobe de novo. A melatonina está subindo, o cortisol subindo, isso vai dar um choque, um boom no seu cérebro e você não vai descansar. Tem três tipos de sono: o sono leve, o sono médio e o sono profundo. Nesse sono profundo é aquele momento em que o seu corpo realmente está relaxando, respira, descansando. Nesse sono profundo, ocorre neste momento a descarga mental. O nosso corpo precisa fazer essa descarga mental, de limpar tudo o que você trabalhou durante o dia. E aí você tem esse sono reparador, porque tem aquele momento da descarga mental e você levanta leve. Precisa também ter um ambiente confortável. Então, as luzes, momento de dormir, evite os eletrônicos. Comida pesada, pode de noite? É bom evitar, porque ela vai fazer com que você tenha um sono agitado e até pesadelos. Evite açúcar de noite. Açúcar, cafeína, álcool pode. Comidas pesadas, né? Comidas de fast food, evite isso. Pizza de noite vai fazer você ficar com o corpo, com o estômago, né? Mais com gases, vai gerar no seu organismo gases que vai te atrapalhar o sono. Tenha então um quarto escuro, a temperatura agradável, um ambiente silencioso, para que você tenha esse sono reparador que Deus promete aos justos. Lembra que no começo nós falamos aqui que era para você anotar? Anotou? Anotou? Eu vou fechar isso aqui por um instante. Glória a Deus. Anotou o que está te preocupando? Agora você vai fazer o seguinte: com esse papel que está na sua mão, sente uma posição confortável aí. Está em posição confortável? Lília, liga a sua câmera. Leide, se possível também. Quem puder ligar a câmera, eu agradeço, que eu gostaria de vê-las fazendo esse exercício comigo. Respire. Você vai respirar. Conta até 4. Dá pausa de 7 e solta 8 segundos, ok? Mas, irmã Miriam, não é hora de dormir. Eu sei. Você que não vai dormir agora. Você faça o exercício para mais tarde você repetir. Quem vai dormir daqui a pouco já esteja pronta para esse momento de relaxar, né? Relaxar e você ter esse momento de descanso. Anotou? A irmã Filomena está se preparando ali, bora. Você vai fazer assim com a sua mão. Vai, Nívia, comigo. Esquenta a sua mão, esquenta. Esquentou? Agora você vai fazer esse movimento aqui, ó. Subiu, desenvolveu aqui atrás, ok? Desenvolveu aqui atrás. Esquenta a mão de novo. Cadê a Lília? Que eu não estou vendo a Lília. Esquentou, subiu. Agora você vem aqui em cima, faz esse movimento circular e sobe. Desenvolveu aqui atrás. Eu vou tirar a minha tiara aqui para ficar melhor, ok? Ó, esse movimento com o braço para trás
Ok? 2, 3. Agora para frente. Mira, isso daí é exercício, alongamento para academia. Eu não vou fazer academia agora. Não, isso aqui é para você dormir. Braço lá em cima. Relaxa. Enquanto você relaxa, respira, ó. Solta devagar. Abriu o braço, desceu. Agora aqui com a cabeça. Aqui, puxa para cá e alonga. Maria, cadê você, Maria? Respira, voltou. Do outro lado. Cabeça, puxa, puxa e desce o outro ombro. Respira, solta. Agora você vai olhar para o teto. Coloca a mão aqui embaixo e olha para o teto. Respira. Soltou. Volta. Mão atrás da cabeça, aqui na nuca. Olha lá, está sentada, então vai olhar para o seu colo. Aquelas que estiverem em pé, olha para o pé. Lá embaixo. Respira. Soltou. Volta a cabeça normal. Esquenta a sua mão de novo. Agora o movimento que você vai fazer é pegar essa parte aqui, ok? Então, você vai pegar as suas duas mãos e vai puxar para cima e fazer esse movimento na sua cabeça, ok? Esse movimento na sua cabeça, com as duas mãos, ok? Vamos lá. Esquentou a mão, esquentou a mão, mão atrás da nuca e sobe. Desenvolve aqui, ó, tira toda a tensão da sua cabeça. Se possível, irmã Filomena, tire o seu óculos. Se você não conseguir enxergar, aí você fala, tá? Isso. Aí, aqui atrás da orelha, você faz esse movimento aqui, ó. Ó, circular aqui atrás da orelha. Isso. Ok? Aqui na cabeça, você vai fazer assim com seus dedos e vai massagear como se você estivesse tirando o couro cabeludo do lugar, ok? Pode fazer com uma certa força, que é para você tirar toda a tensão da sua cabeça, da sua nuca, ok? Tá vendo aqui a minha peruca balançando? Olha aqui a minha peruca balançando, tá vendo? Faça esse movimento, vai, ó. Para que isso é bom? Para você relaxar e também ajuda com que o seu cabelo, se você estiver com queda de cabelo, você ative os folículos capilares, ok? Ó. Mexe a peruca, Lília. Bora mexer a peruca, mulher. Vamos lá. Isso aqui, ó. Pra cá, ó. 1, 2, 3. Voltou. 3. Respira. Vocês lembram do nosso movimento inicial? Aqui, subiu aqui, desenvolveu aqui, ó, subiu aqui perto da têmpora. Agora você vai pegar a sua sobrancelha e vai fazer esse movimento. Vai tirar o lápis, pessoa que está com o lápis no sobrancelha e vai ficar sem a sobrancelha, mas tá tudo bem. Vamos lá, ó. Esse movimento, aperta aqui e sobe. Isso aqui também ajuda se você tiver com alguma dor de cabeça, alguma coisa, tá? Você não precisa tomar o medicamento em si. Vai aliviar bastante, vai aliviar a dor de cabeça. Esse aqui, ó,
a parte do nariz aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai fazer esse movimento assim e sobe. Ok? Vamos lá, ó. Respira. Sobe, desenvolve aqui. Você vai desmanchando na cabeça, tá? O movimento. De novo. Respira. E glória a Deus. Pai de amor, bondade e graça, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa tarde, essa noite, a qual o Senhor nos presenteia de estarmos aqui, Senhor, reunidas, para aprender uma porção mais da tua palavra, entendermos quais são as situações em que gera insônia, geram desconfortos e faz com que as nossas noites sejam noites agitadas. Pai, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento, que nós venhamos entender, Pai, quais são as situações que têm preocupado a nossa vida. Tire em nome de Jesus da mente de cada uma das minhas irmãs toda a preocupação, toda a ansiedade. Cure-a, Senhor, em nome de Jesus, de toda situação que venha causando dores, causando desconforto, que impede elas de ter esse sono tranquilo e reparador. Sabemos que o sono é um presente que o Senhor nos dá, e ele reparador é para que o nosso corpo venha descansar, repousar em segurança, porque o Senhor, nosso Pai, não dorme, então nós podemos dormir. O Senhor está vigilante todo o tempo, cuidando de nós, zelando de nós. Então, nós podemos descansar, repousar, porque o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege, em nome de Jesus, Pai. Essa irmã, essa pessoa que tem passado noites de insônia, que a partir de agora ela possa ter noites de sono tranquilo e reparador, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor. E todas as preocupações que ela colocou neste papel, agora, em nome de Jesus, nós levamos cativo todos os pensamentos, todas as preocupações, todas as ansiedades, cativo em obediência a Cristo. Lançamos aos pés da cruz e chegamos até o Senhor quando nós estamos cansados, sobrecarregados, mas não só quando estamos assim, nós chegamos ao Senhor porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Nós não podemos, não precisamos ficar preocupados com coisa alguma, porque o Senhor nos supre, o Senhor sabe que nós precisamos, e a tua palavra diz que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, mas crer no Senhor. Por isso, Pai, nós entregamos o nosso hoje e o nosso amanhã nas tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Você acha que terminou? Terminou Amém. não, mulher. Volta aqui que nós vamos dar uma continuidade. Tem aí Lilian para falar. Glória a Deus. Vocês façam esses exercícios quando vocês estiverem na cama. E aí vocês estica mesmo, ó, estica todo o corpinho, tá? Estica Deu até bastante. bocejo agora. Hã? Deu aquela relaxada? Deu para dar aquela relaxada? Deu, Lilian? Deu sim. Deu muito. Olha, que bom, irmã Filomena. Agora vamos então. Lilian, com você. Glória, depois desse alongamento, desse esticamento todo, bora para a enquete. Pai do Senhor, amadas Zezés, mulheres Amém. abençoadas, do A plano de paz do Deus. Senhor. É, Senhor. Ah, eu sempre falo, né, que eu amo a interação dessas mulheres abençoadas nessas enquetes, né? Diga-se de passagem, não posso deixar de reforçar. O que foi ministrado hoje, as enquetes veio trazendo algumas perguntas com esse cunho, para poder a gente se descobrir melhor. E eu gostei muito das respostas das irmãs. Por exemplo, a primeira pergunta foi: você tem dificuldade para adormecer, mesmo quando está cansado? E aqui o lindo dessa enquete foi que 20 mulheres participaram ativamente. Glória a Deus, Glória a parabéns, Deus. menina. E dentro dessas 20, 8 mulheres
pôde identificar e admitir que sim, que às vezes tem dificuldades para adormecer quando está cansada. E eu sou uma dessas mulheres que, mesmo quando estou cansada, sabe aquelas crianças birrentas que lutam contra o sono? Eu sou nessa pegada também. 7 mulheres disseram que não, que deitam e dormem muito bem, vocês são danadas. E 5 mulheres disseram que sim, que têm dificuldades de pegar no sono quando está cansada. E aí executa a atividade que Miriam acabou de nos ensinar, ainda está com o rosto aí todo vermelho, por sinal, para poder você ter, né, um resultado melhor na sua noite de sono, em nome de Jesus. E como Miriam também trouxe, declara a palavra, porque o poder da palavra, ela está aí para poder trazer o refrigério que nossa alma precisa, em nome de Jesus. Na segunda enquete, eu trouxe: minhas irmãs Zezés, amo vocês. Você acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar para dormir? Gente, eu particularmente tenho essa dificuldade. Quando eu acordo de madrugada, misericórdia, para poder voltar para dormir, ou eu tenho que estar com muito sono, ou eu tenho que lutar muito contra o não ter o sono. Vai orar, Lília. Mas é justamente por isso mesmo que eu acordo, mulher. Para poder ir orar. E aí é que está o problema. A pessoa começa a orar que envereda, não quer sair mais. Glória a Deus. Aí vê a noite, vê o dia amanhecendo, e aí já fica já agoniada pro dia, pronto. Quando eu acordo assim à madrugada, eu tenho essa dificuldade de voltar para dormir. E impressionante que 7 mulheres responderam que não, que volta para dormir, que é uma beleza. Parabéns para vocês. As mesmas 7 que dormem direto também não acordam e também têm dificuldade. E 6 mulheres disseram que sim, que tem essa dificuldade. E 6 mulheres ficou em empatezinho aqui, né? Disse que às vezes, e eu tô nesse dos às vezes. Quando eu acordo, é processo, viu? Mas a gente faz o que tem que ser feito, porque na maioria das vezes é o Senhor nos despertando para poder ir orar, e a gente precisa estar na torre de vigia em oração para poder a glória de Deus ser manifesta em nome de Jesus. A gente fez uma segunda pergunta. Você tem pesadelos ou sonhos agitados que interrompem o seu sono? 3 mulheres disseram que não. Quase nunca tem esses tipos de sonho ou pesadelo que interrompam os seus sonhos ou o seu sono. 8 mulheres, e aqui eu me incluo, raramente eu tenho esses tipos de sonhos ou pesadelos que me incomodam e que me tiram o sono e que eu tenho que ir para o caderno anotar. São raras as vezes, né? Semelhante à pergunta anterior, que interrompe o meu sono e eu não consigo voltar para dormir. E aí eu tenho que fazer o dever de casa junto com o pai, né? E isso é o pai convidando a gente para fazer o dever de casa, não se esqueçam disso. E 3 mulheres disse que às vezes isso acontece com elas. E aí a gente reitera, né, o exercício que Miriam acabou de nos ensinar, porque o Ministério Exé também é cultura. Oh, glória a Deus! Por fim, a gente fez a última pergunta de hoje, foi: você sente que seus pensamentos ficam acelerados ou inquietos quando tentam dormir? Isso daqui é o que a gente precisa, na maioria das vezes, se policiar, que foi o que Miriam trouxe, muito usada por Deus, né, na ministração. E na maioria das vezes a gente fica tão agitados com o nosso dia a dia, com tanta coisa na nossa vida, com a tela do celular na frente na hora de dormir, que, pasme, a gente tem dificuldade de pegar no sono e ficamos inquietas, né? Para dormir 10 horas, a gente dorme meia-noite, 1 hora da manhã e por aí lá vai, porque está, infelizmente, com essa inquietude. E aí,
Nesta enquete foram apresentadas a participação de apenas só 8 mulheres, porque já foi agora no final do dia, já próximo do nosso encontro, e dentre elas 5 mulheres ativas respondem que sim, que raramente, 1 ou 2 vezes, tem essas inquietudes na hora que vai deitar para dormir. Os pensamentos ficam acelerados, né? O comportamento muda. E eu me enquadrei nesse sim, mas só que não era para eu ter me enquadrado nesse sim, era para eu ter me enquadrado no frequentemente, porque a maioria das vezes eu sou essa mulher que é para deitar 1 hora, não consegue deitar na hora que é para deitar, deita depois, ainda fica com o pensamento acelerado, planejando o que vai fazer no dia seguinte, né? Porque, infelizmente, a gente acaba nos levando muito com muitas preocupações e são coisas que a gente precisa se policiar. E essa ministração de hoje, Deus falou muito forte ao meu coração e eu louvo a Deus pela vida de Miri e pela vida de todas as irmãs que aqui estão presentes. Fiquei com uma enquete devendo, mas essa enquete eu segurei para poder fazer na hora que a gente for lançar o link do vídeo. E aí que vai subir para o YouTube. E na hora de subir, eu vou lançar essa última enquete, porque eu quero ver a participação ativa de vocês nesse grande momento. Muito obrigada, meninas. Um beijo. Aê, glória a Deus. Então, a Lilian tem tarefa para hoje. A partir de hoje, você tem um horário. Tem que criar hábito de dormir num horário e acordar sempre no mesmo, dorme no mesmo horário, próximo desse horário, e acordar no mesmo horário. Porque o nosso cérebro ele precisa de disciplina. Se você dorme tarde e acorda cedo, ele fala, mas tá bagunçado, é hora de dormir, é hora de acordar, o que é para eu fazer? Outra coisa é, a abençoada aqui, ó, deve dormir em outro cômodo, não perto da cabeça, no travesseiro, é em outro cômodo, bem longe de você, que é para você não ser tentado a acordar de noite para ver isso aqui. Ok? Quem vai sair? Lilian, lê o chat, então, por favor. Eu ia pedir para a Nívia, mas a Nívia vai sair, então leia o chat, por gentileza. Amém. Então vamos lá. Deus foi muito poderoso hoje, né? Iniciamos saudando as irmãs com a paz do Senhor. A nossa irmã Gleide roga pelas nossas orações na hora do encerramento fazer que formos orar, então lembrar do nome dela e da nossa irmã Márcia, que também está rogando oração, além dos outros nomes que a Miriam já compartilhou no grupo. Inclusive, a nossa irmã Gleide reforça o versículo que fora lido. Aí a irmã Nívia, ela faz um comentário. E sobre fazer exercícios físicos após as 18 horas, gera algum problema para gerar a melatonina? Se você fizer exercícios após as 18 horas e você tem o hábito de dormir 10 horas, tranquilo. Você só não pode fazer exercícios pesados nesse horário. De preferência, até 7 horas da noite, se você tem o hábito de dormir 10 horas. Depois desse horário, próximo de dormir, não é aconselhável fazer exercício pesado, porque você vai estar gerando energia para o teu corpo. E aí a melatonina, em vez dela, ela já vai estar entrando no, no normal dela, alto, e você está gerando cortisol. E daí os dois dá choque. E aí você não consegue relaxar e descansar, ter esse sono reparador. Então, assim, até às 18 horas, né, 18, 19 horas, fazer exercícios físicos, desde que não seja pesado, tranquilo. É excelente você fazer exercício. Muitos especialistas aconselham fazer exercício pela manhã, se possível, porque você já está ali aumentando o cortisol, o seu corpo acabou de acordar, e aí você vai acordando todos os membros. Mas se não consegue, então faz assim, umas 3, 4 horas antes de dormir, fazer academia, mas que o seu corpo consiga entrar, né, nesse momento de relaxar para dormir. Ai, que delícia! Glória a Deus. Respirem, Amém. amados.
O nosso problema do ser humano da atualidade é que ele esqueceu de respirar. Quando você, puxa o ar, solta devagar, puxa o ar de novo e solta devagar. O seu corpo ele vai relaxando, relaxando, e aí você consegue entrar naquele padrão de tá na hora de desligar. Vou deitar, vou dormir para acordar no outro dia. Glória a Deus. Eita, glória! Amém. Aí a nossa irmã Filomena chegou muito animada, saudando todas as irmãs, glória a Deus. Em seguida, a nossa irmã Gleide, eu acredito que na hora do exercício já estava até bocejando já. A irmã Maria também, eu acredito que na hora do exercício foi tão relaxante que todas as irmãs acabaram se empolgando e relaxando. Que Mas bom. calma, irmã, a gente ainda não acabou o nosso encontro. Aleluia. A nossa irmã Filomena dá glórias a Deus por tudo que já foi feito até aqui, para a glória de Deus. A nossa irmã Gleide, ela faz um comentário com base na nossa enquete. Na verdade, eu tenho uma sensibilidade. Se tiver acontecendo algo com pessoas bem próximas de mim, o Senhor me desperta para orar pelas situações difíceis que, porventura, a pessoa esteja passando. Ele me revela a glória a Deus, e aí eu tenho certeza que ela levanta na madrugada para poder interceder. Isso é sem sombra de dúvida, porque quando o Senhor nos traz essa revelação é porque ele confia na gente e sabe que estamos disponíveis, né, como soldados na batalha para pelejar pela vida daquela pessoa que ele nos apresentou em oração. No mais, as irmãs agradecem, inclusive Nívia, que sinaliza que precisava sair, e glória a Deus, chegamos até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grata a Deus por mais esse momento que Ele nos presenteia. Façam os exercícios antes de vocês dormirem. Façam. De preferência, tá? Se tiver frio, tome um banho quente, aquele banho relaxante. Se tiver calor, tome um banho frio, porque vai te relaxar também. Se você está num lugar que é quente, não vá tomar banho quente, que vai ficar mais calor. Então, você tome um banho frio, que vai te relaxar. Coloque roupa confortável para dormir. Mulheres casadas, vocês sabem qual que é a temática. Mulheres casadas, não vamos falar abertamente aqui porque vai para o YouTube, tá? Mas as mulheres casadas sabem que tem que dormir bem confortável, mais confortável para o seu marido. Entenderam, né? As que não são casadas dormem confortavelmente com seu pijama leve, né? Que vocês consigam dormir mesmo, relaxar sem ter nada apertando. Para todo mundo dormir gostoso. E o papel, irmã, que você falou que era para anotar, eu anotei. E agora o que que eu faço com ele? Agora, no momento da oração, a samba vai fazer a oração, você vai visualizar tudo que você escreveu no papel, você visualiza já sendo concretizado, já sendo solucionado, já sendo eliminado, se foi problema de alguma coisa que precisa ser eliminado. Já visualiza isso e começa a agradecer. Se você estava passando por momentos de enfermidade, já visualiza você curado. Visualiza e decreta: eu estou curado, Senhor, eu te agradeço pela cura, pela restauração, meu corpo é saudável. Se você tem algum problema para resolver hoje, amanhã, depois, semana que vem, você já visualiza ele já sendo solucionado. Irmã Samba, eu te convido então para fazer esse momento de oração. Glória a Deus. E aí nós fechamos. Obrigada, Senhor, por cada momento, cada palavra. Obrigada por usar essas mulheres, Senhor, para nos deleitar na Sua presença, ó Pai. Obrigada, Senhor, por cada uma delas estar disponíveis para ouvir a Sua voz e querer a Sua transformação, meu Rei.
Penetra, penetra, Espírito Santo, nos nossos corações, papá. Senhor, queremos te entregar toda a preocupação, Senhor, como diz a tua palavra, entregar-me toda a vossa preocupação para que eu esteja com vocês e lance para fora. Senhor, nós estamos a levar todo o fardo que nos impede, Senhor, de ter um sono maravilhoso, meu Rei. Senhor, nós sabemos que quando é a sua presença, nós acordamos e dormimos, é leve. Então, Senhor, nós estamos a te entregar, Senhor, se há alguma emoção em nós que atrapalha, Senhor, o nosso descansar, o nosso relaxar, meu Rei, estamos a pedir o teu auxílio, papá, porque sabemos que a noite feliz é o Senhor que dá, está escrito na sua palavra, Pai. Senhor, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, papá. Então, nós estamos a pedir, Senhor, que toda preocupação que está a nos atrapalhar de ter um sono tranquilo, abençoado, de sentir a tua presença e ouvir a tua voz, nós estamos a pedir que seja arrependido em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por esse momento, por essa palavra. Eu sei que caiu em boa terra e ela vai gerar frutos, Senhor, e vários testemunhos virão, meu Rei. Senhor, o Senhor sabe que a indústria farmacêutica está crescendo, porque muita gente a tomar medicamentos por causa da insônia, Pai. Mas nós sabemos que o descanso está em Ti, Senhor. Esperemos que todo mundo, Senhor, saiba que o descanso está em Ti, Pai. Senhor, obrigado por tudo, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela continua sendo penetrante, Senhor. Ah, Senhor, obrigado. Traga-nos revelação, Pai. Ai, no sonho, Senhor, que muitas vezes o Senhor traz revelação, meu Rei. Nós queremos ter um sonho de revelação, papá. Obrigado pela vida de cada uma dessas mulheres e suas famílias, Senhor. Se há alguma que aqui tem a patologia de insônia, meu Rei, nós estamos a pedir a cura total, Senhor, a cura total, Senhor, e que essa mulher tenha um sono descansado, Senhor, descansado. Para aquelas mulheres que também vão ouvir esse áudio, Senhor, Senhor, que tenham sonos descansados, restaurador, Senhor, na sua presença, e que saibam que existe um Deus, aquele que cura, aquele que é o único, o dono de toda a honra e toda a glória. A Ele rendemos louvor e adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, não qualquer paz, mas a paz que excede todo entendimento, guardando a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo.